Olá! Uma semana se passou desde que nós começamos o Sindicefaz Revista, essa nova experiência que o Sindicato dos Fazendários da Bahia iniciou na área de web TV. Nós queremos estar sempre com você, acompanhando o nosso programa, que tem entrevistas, notícias, variedades, assuntos de interesse dos fazendários, dos trabalhadores em geral, dos servidores públicos, tratando das coisas do país, das coisas do seu interesse fazendário e trabalhador baiano. Queremos ter sempre a sua audiência conosco, participando, contribuindo através do e-mail imprensa@sindicefaz.org.br ou através do nosso WhatsApp 71996172146. Você vai ver no nosso programa de hoje. Após 2 meses de greve nas universidades estaduais, professores e estudantes pressionam por negociação. Bahia já tem frente parlamentar em defesa da Previdência Pública. Advogados trabalhistas criticam mudanças na lei. E o entrevistado da semana é o advogado trabalhista Luiz Carlos Moro. Nós o entrevistamos durante um evento ocorrido em Salvador há 2 semanas e você vai assistir essa entrevista em nosso programa de hoje. O país foi sacudido nos últimos dias com as denúncias de que a Operação Lava Jato vinha utilizando decisões políticas no seu encaminhamento cotidiano. O vazamento das conversas entre os procuradores da operação e o juiz responsável por ela, o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, mostram que, durante aquele processo de instrução e de julgamento, eles vinham combinando a forma de fazer as coisas. A gente sabe que isso, em termos de justiça, é proibido. Juiz não pode ter relação com as partes durante este processo. Isso vinha acontecendo em prejuízo de agentes políticos e em decisões que prejudicaram candidatos, inclusive a presidente da República, como o ex-presidente Lula, que hoje, inclusive, encontra-se preso. A gente teve acesso a algumas das conversas e ali fica claro que houve interferência direta da Operação Lava Jato no processo eleitoral de 2018. Está manchada a justiça porque a sua postura imparcial está sob dúvida, né, está sendo questionada, está manchado o próprio pleito eleitoral de 2018, a partir do momento que ações e decisões do juiz responsável pela operação interferiu nas candidaturas presidenciais ali postas. O Sindicefaz espera que tudo seja esclarecido, espera que, se realmente ficar comprovada a postura política de procuradores e do juiz responsável pela operação durante a condução daquela instrução e daquele julgamento, que eles sejam revisados pelas casas superiores. O Supremo Tribunal Federal agora tem uma grande responsabilidade de corrigir possíveis injustiças que tenham ocorrido durante essa operação. Nós defendemos uma justiça imparcial, uma justiça que não ataque o Estado democrático de direito e que não enfraqueça a nossa já frágil democracia. Nós precisamos que a democracia brasileira seja fortalecida. A ação da Operação Lava Jato, do juiz Sérgio Moro, naquele momento, e dos procuradores responsáveis pela operação, elas vão no caminho de enfraquecer nossa democracia. Já são mais de 2 meses de greve nas 4 universidades estaduais da Bahia. Professores e estudantes exigem do governo estadual negociação em torno da pauta de reivindicações dos segmentos. Na semana que passou, nós estivemos junto com os professores e estudantes em frente à Secretaria de Educação do Estado e fizemos uma matéria abordando esse assunto. Vamos vê-la. A greve nas universidades estaduais baianas completou 60 dias, sem que professores e estudantes tenham arrancado avanços nas conversas com o governo.
Eles acamparam durante 3 dias em frente ao prédio da Secretaria de Educação, no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador, para tentar forçar uma negociação com o Estado. Lília Marinho, diretora da Associação dos Docentes da UNEB, explicou os motivos do movimento. Porque nós estamos com uma greve que foi iniciada no dia 9 de abril e, a despeito da nossa disposição de negociar com o governo, nós tivemos algumas dificuldades no percurso e que acabaram levando a reuniões que não se concretizava a tudo que era acordado nas conversas. Então, no momento já em que a gente entendia que completar 60 dias não é bom nem para o governo, nem para nós, óbvio que estamos com um corte de salário, já tivemos o segundo corte de salário, nós decidimos então fazer essa atividade aqui, que era uma plenária, para o objetivo de fazer uma discussão e entregar um documento que foi elaborado pelas 4 universidades que se encontram em greve. O acampamento foi montado após o governo impedir a entrada das lideranças sindicais no prédio da Secretaria de Educação para protocolar um documento com uma contraproposta ao Estado. Professores e estudantes que foram recebidos pela tropa de choque da PM denunciam a atitude. Isso é uma violência muito grande. Nós somos professores e estudantes que viemos aqui porque nós entendemos e defendemos uma universidade pública, gratuita, socialmente referenciada e de qualidade. E não tem sido possível com os cortes orçamentários, com as condições precárias em que nós temos trabalhado. Estão paralisadas 4 universidades estaduais. A Universidade Estadual da Bahia, UNEB, a Universidade Estadual de Feira de Santana, UESF, a Universidade Estadual do Sudoeste Baiano, UESB, e a Universidade Estadual Santa Cruz, UESC. A professora Lília Marinho indicou para a equipe da TV Sindicefaz onde está o impasse. Desde o início, ficou emperrado a questão salarial. O governo coloca seus argumentos para não conceder aumento salarial, que está atrelado ao fato de que ele teria que dar aumento salarial a todos os servidores públicos. Para a gente é difícil entender isso quando o governo diz que tem um superávit primário de 4,8 bilhões, né? E que a gente está com arrocho salarial tem 5 anos que nós não temos aumento salarial. Então, a pauta salarial sempre emperrou. O que avançou foi a questão dos nossos direitos, que não vinham sendo garantidos. E parece estranho, mas nós estamos numa greve por direitos. A centralidade da nossa pauta era salário, que estava emperrado, e os direitos trabalhistas que não vinham sendo cumpridos. A nossa entrevista de hoje é com o advogado trabalhista Luiz Carlos Moro. Nós estivemos com ele durante o encontro de advogados trabalhistas que aconteceu aqui em Salvador, no Hotel Riz, há cerca de 2 semanas. Conversamos com ele durante o intervalo de uma das palestras do evento. Ele estava devidamente confortável com sua camisa rosa e nós pudemos tratar com ele alguns temas como globalização e direitos trabalhistas. Vamos ver a primeira parte da entrevista. Sindicefaz tem o prazer de conversar hoje com o Dr. Luiz Carlos Moro, advogado trabalhista, foi presidente da ABRAT, já foi representante dos advogados trabalhistas brasileiros na Associação Latino-Americana de Advogados Trabalhistas. E nós vamos conversar com ele aqui um pouco para a TV Sindicefaz. Bom dia, como é que está, doutor? Tudo bem? Tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês, é uma honra para mim, um grande prazer. Bem, doutor Luiz Carlos Moro, ontem o senhor fez uma palestra muito interessante falando da contradição entre a globalização e um outro tema que o senhor abordou, da globalização. O que é esse termo, globalização? Por que o senhor teorizou ele ontem? E qual é a contradição que existe entre os dois temas? Em primeiro lugar, eu queria mandar um abraço para todos os companheiros do Sindicefaz. É importantíssimo que a gente se reconheça enquanto categoria, enquanto classe trabalhadora, independentemente da condição de servir ao Estado, servir ao público ou servir ao capital privado. Parabéns aos companheiros do Sindicefaz, é uma honra
conversar com vocês. Vendem-nos a ideia de que a gente vive num mundo globalizado. Mas é um mundo globalizado com muros, com fronteiras, com permissões, com vistos, em que não há trabalho formal para todos e há cada vez menos. É um mundo de exclusão, não é um mundo de inclusão. Me parece que o que está de fato globalizado é o mal-estar. O que está de fato globalizado é o direito do capital de ir para onde ele quiser e principalmente o direito do capital de não ir para onde ele não quiser. E é por isso que a gente tem situações como de alguns países africanos, em que a globalização ali não é nenhuma cogitação, porque o capital não vai para lá. Ninguém vai para o Sudão do Sul, a não ser a indústria de armas. Ninguém vai para o Mali. As pessoas disputam onde o capital está. E por isso me parece o conceito de globalização um conceito artificial, um conceito falso, um mito dentre tantos mitos que a gente tem se visto forçado a acreditar. E globalização é um neologismo, uma brincadeira com a globalização, que quer passar a mensagem de que afora o mal-estar e esse desejo do capital de estar aonde quiser, do jeito que quiser, tudo mais é fracionado, é dividido, é contido em glóbulos e separado, com um propósito claramente excludente e não inclusivo. Essa é a sociedade que nos caracteriza nesse momento, não só no Brasil, embora o Brasil seja um exemplo muito eloquente, mas no mundo inteiro. No mundo inteiro fracionado, dividido, isso se dá também entre a classe trabalhadora. É isso que eu queria falar com o senhor. Os trabalhadores também introjetaram esse conceito. Totalmente. Eles estão capturados psicologicamente, inclusive por essa ideia mitológica de uma globalização que permite que qualquer um seja, a partir do seu telefone celular, um ator global. A partir do seu ator global nos dois sentidos da palavra ator global. Alguém que atua globalmente e que tem a possibilidade de ser o seu próprio emissor televisivo, quando na verdade nós nos fracionamos e a tendência, ao invés de se globalizar, é de se fracionar até chegar ao individualismo absoluto. Com isso a gente se alija dos nossos coletivos, se alija da nossa classe, se alija da luta que não pode prescindir da ideia de solidariedade entre nós. Nós precisamos nos ver mais uns nos outros, olhar o mundo pela perspectiva do outro e não a partir da sua própria perspectiva e querer impor a própria perspectiva aos demais. E é isso que esses aparelhinhos têm incentivado. O que os americanos chamam de broadcast yourself. É o sujeito que se acha a própria ABC ou a NBC ou a Fox norte-americana e passa a ser uma agência de notícias. Nós não somos agências de notícias, nós somos indivíduos absolutamente sociais. E ou nós nos relacionamos com as nossas identidades e com as identidades com as quais nós nos solidarizamos, ou o mundo tende a ser um exército de pequenos glóbulos fracionários que não se conectam, a não ser nos momentos de tensão e de disputa por recursos públicos, recursos privados. E esse talvez seja um mal dos nossos tempos. Não é à toa que hoje a indústria de fármacos, a indústria farmacêutica, que já conhecia os medicamentos antidepressivos desde a década dos anos 40 do século passado, mas que naquela ocasião chegou à conclusão de que não deveria lançar os antidepressivos porque eles não venderiam.
o mundo era mais feliz no pós-guerra. E somente a partir dos anos 70 é que se globaliza a ideia de mal-estar. E hoje o mal-estar é uma indústria. E a indústria farmacêutica vive do mal-estar. E a gente precisa desenvolver mais o nosso conceito de solidariedade. Solidariedade a partir da ótica do outro e não a partir da nossa própria ótica. Na sexta-feira, dia 7 de junho, nós estivemos na Assembleia Legislativa da Bahia acompanhando o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Pública. Essa frente parlamentar, que já conta com mais de 30 deputados estaduais da Bahia, será mais um fórum para fazer pressão junto ao Congresso Nacional e defender os interesses dos trabalhadores. A reforma da Previdência ameaça tirar muitos direitos conquistados pelos trabalhadores, o próprio direito à aposentadoria, já que ela vai aumentar a idade mínima para 65 anos e muitos trabalhadores hoje, a gente sabe, não alcançam essa idade. Vamos ver essa matéria. Aconteceu na sexta-feira, dia 7 de junho, o lançamento do Comitê Estadual em Defesa da Previdência Pública e da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Pública. O evento aconteceu no auditório Jorge Calmon da Assembleia Legislativa da Bahia e a TV Cid Cefaz estava lá acompanhando. O lançamento desse comitê vai nessa direção, da gente agregar todas as forças que podem combater essa PEC. E que isso é que é o grande diferencial, a gente unir todas essas forças, cada um contribuindo com o que pode e a gente tentar barrar esse modelo nefasto de destruição do sistema previdenciário. Então, o comitê, eu acredito que ele tenha várias funções. Uma é de fortalecer, a gente direcionar as forças para um mesmo objetivo, não diluir essas forças e a gente levar os argumentos contra a reforma à sociedade como um todo, porque a maior parte da sociedade não tem acesso às informações, então a gente tem esse papel e a gente tem que também como é que eu vou dizer, traçar estratégias de pressão aos parlamentares. Pressão no sentido de mostrar a eles que nós estamos mobilizados e que nós estamos atentos à atuação deles. Então, essa é o trabalho parlamentar é importante, o trabalho junto à sociedade e a construção de argumentação técnica para combater essa reforma. O comitê inclui diversas entidades sindicais e da sociedade civil, como a Anfip, o Cid Cefaz, as centrais sindicais, além de outros movimentos sociais e personalidades da sociedade civil. Com a adesão do parlamento, a luta em defesa da Previdência Pública ganhou outra dimensão no Estado, com a voz importante do Legislativo. Bom, nós já temos em torno de 30 deputadas e deputados comprometidos com essa articulação institucional, o que é muito importante, porque é uma sinalização geral, já que a Casa tem um nível de visibilidade que consegue pautar situações nas instituições importantes da sociedade e a sociedade em geral, mas ao mesmo tempo, nessa sinergia com os movimentos sociais, é possível também marcar a contribuição da Casa no apoio, na reverberação do sentimento e das articulações, iniciativas como essa da criação do Comitê dos Movimentos Sociais. E, por fim, é importante entender o papel desse parlamentar no sentido de também influenciar a representação federal no Congresso Nacional dos seus respectivos partidos. Então, nós acreditamos que nessa queda de braço, nesse cabo de guerra que tem sido a disputa sobre o que vai ser, se nós vamos conseguir preservar a nossa Previdência Social, nós vamos conseguir fazer um debate aprofundado, inclusive sobre os seus potenciais, ou se essa proposta do governo de destruição da Seguridade Social vai ser vitoriosa, nessa perspectiva nós podemos ter um papel muito afirmativo. Relação com os movimentos sociais, articulação institucional para reverberar no Congresso Nacional e derrotar mais uma vez essa proposta de destruição da nossa Seguridade. A desregulamentação de direitos é um dos aspectos da globalização e dessa corrida desenfreada pelo lucro por parte do setor patronal. A reforma trabalhista proposta pelo governo pretende implantar um regime de capitalização, qual seja, o trabalhador, a partir de agora, passa a contribuir sozinho para o seu regime de previdência.
No modelo atual, que é o modelo de solidariedade tripartite, governo, patrões e empregados contribuem para o regime de previdência. O que se quer agora é deixar o trabalhador sozinho. Ele estará entregue às feras. Quem são essas feras? O mercado, os bancos, os planos privados de previdência, aos quais ele estará ligado caso essa reforma seja aprovada. O Sindicefaz tem posicionamento contrário à reforma da Previdência. Esteve participando do lançamento da Frente Parlamentar, lá na Assembleia Legislativa, e compõe o Comitê de Entidades e Organizações em Defesa da Previdência Pública. Agora nós vamos ver a segunda parte da entrevista com o advogado trabalhista Luiz Carlos Moro. Luiz Carlos Moro é um advogado bastante conhecido no Brasil e na América Latina, já dirigiu a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas e a Associação Latino-Americana dos Advogados Trabalhistas. Nessa segunda parte da entrevista, ele vai tratar das mudanças que ocorreram na legislação trabalhista a partir de 2017. Vamos ver. É nessa linha do fracionamento que a nova legislação trabalhista se impôs? Totalmente. A legislação trabalhista é um exemplo absoluto da ideia de fracionamento. E faz com que o direito do trabalho, que deveria regular as relações de trabalho de um modo amplo, geral, abstrato, seja cada vez mais um direito também globalizado, fracionário, de um trabalho somente formal, que hoje corresponde à minoria do mundo do trabalho, a um tal ponto em que hoje se supõe que alguém que tenha um emprego estável junto ao poder público não seja um trabalhador, seja um privilegiado, quando a lógica da relação entre o servidor público e o Estado que lhe toma o serviço é exatamente a lógica do tomador do trabalho e do trabalhador num país capitalista. O fato de ser servidor público não implica em que esse trabalhador seja alguém que se aproprie do capital. Ele continua debaixo da mesma lógica de exploração do trabalho, um trabalho que detém uma nobreza de servir a outro, né, um trabalho naturalmente solidário, o de servidor público, mas que é visto como um privilégio e apontado, indigitado, acusado como se fosse um privilegiado, quando na verdade é apenas um trabalhador em busca do reconhecimento dos seus direitos, que são válidos, que são legítimos, declarados por lei e infelizmente a situação de ilicitude no Brasil, que é chamada de informalidade, adquiriu uma expressão tamanha, uma largueza tão ampla, que o trabalho em condições mínimas legais passou a ser privilégio, enquanto o normal, o que a gente mais vê, é o trabalho em condições de ilicitude. Essa legislação trabalhista que foi tão modificada nos últimos 2 anos com a lei da terceirização, com a própria reforma trabalhista, qual é o desafio que os advogados trabalhistas e os sindicatos têm diante dessa nova realidade? O primeiro desafio é como fazer com que os fatos não fujam do nosso direito. O direito do trabalho está fixado num determinado campo de aplicação do trabalho subordinado regular e os fatos fugiram, digamos, desse terreno. Nós tínhamos um terreno e os fatos estão indo embora desse terreno. E o que está havendo hoje são esses fenômenos do trabalho tecnologicamente mediado, trabalho por aplicativos, trabalho que não se encaixam no conceito clássico de subordinação. A legislação trabalhista, infelizmente, passa a reconhecer essas modalidades de trabalho, mas reconhecer com uma depreciação, com um decréscimo do nível de garantias. Isso também me parece muito grave, porque é o direito do trabalho cedendo à lógica do desprestígio do trabalho. Isso é o antidireito do trabalho e não o direito do trabalho. Quando a gente passa a reconhecer como figuras legais trabalhos precários, sem garantias, sem um suporte, um colchão da solidariedade social,
sem a atuação do Estado para atribuir um certo grau de civilidade para essas relações, infelizmente a gente passa a incorporar a barbárie no direito e não fazer com que o direito reduza os espaços de barbárie, mas é a barbárie que está reduzindo os espaços de direito. Diante disso, é cada dia mais imperativa a necessidade de solidariedade entre os trabalhadores? Não há a menor dúvida, não há a menor dúvida, e mais do que isso, a necessidade de nós reconhecermos a essencialidade do trabalho de auditores fiscais de todos os matizes, de todas as searas. Nós vivemos num mundo que precisa fundamentalmente de inspeção. Um mundo que precisa de olhos para saber quem no mundo se desvia desse conceito de humanidade e passa a se reger exclusivamente pelo interesse de acumulação. Isso se dá na sonegação fiscal, no desrespeito às normas trabalhistas, no desrespeito às relações humanas, no desrespeito às questões identitárias, no preconceito, no prejuízo. E uma sociedade com esse grau de ausência evolutiva precisa de união, de solidariedade e de luta. Luta por educação, luta pela quebra dos preconceitos, luta pelo cumprimento de uma ordem legal que seja viabilizadora do trato civilizatório entre todos nós. Nós precisamos de menos sonegadores, menos pessoas que fogem dos substratos mínimos de imposição da lei para que a sociedade tenha um pouco mais de paz. Agora, enquanto não houver a instituição desse respeito, nós só podemos ter uma conduta de associação, e associação independentemente da nossa integração identitária, associação pela solidariedade. Eu não preciso ser negro para apoiar a causa negra, eu não preciso ser mulher para apoiar a causa das mulheres, eu não preciso ser servidor da Fazenda do Estado da Bahia para apoiar as lutas do Sindicefaz. A gente precisa mais de se reconhecer um no outro e se apoiar mutuamente. É isso que nos faz humanos, é isso que faz da gente produto da civilização e não produto da natureza apenas. Doutor, muito obrigado. Parabéns pela palestra. Obrigadão. Obrigadão mesmo. Prazer estar com vocês e falar com vocês. Foi um prazer também. Obrigado. Essa conversa que nós tivemos com o advogado Luiz Carlos Moro aconteceu no Hotel Riz, ali no centro de Salvador. E nós tratamos desses temas, globalização e reforma trabalhista, que foram temas da sua palestra na abertura do evento que nós cobrimos. Nós fizemos uma matéria no encontro e ouvimos o que os advogados trabalhistas têm a dizer sobre as mudanças na legislação. Vamos ver essa matéria. Uma equipe formada por diretores e delegados sindicais representou o Sindicefaz no 5º Encontro de Direito Sindical, que aconteceu nesta quinta e sexta, dias 30 e 31 de maio, no Wish Hotel da Bahia, em Salvador. Essa reforma trabalhista, que foi feita, todo mundo sabe, nos gabinetes da CNI, da Confederação Nacional da Indústria. E com certeza com princípios e métodos pouco republicanos no Congresso para sua aprovação. Quem não lembra que essa reforma foi de goela abaixo na Câmara Federal e o Senado Federal renunciou ao seu direito de casa de revisar aquele texto. Sequer o Senado revisou. O tema do evento foi Sindicalismo, Existir é Preciso, e abordou diversos aspectos atuais do mundo do trabalho, especialmente as mudanças na legislação trabalhista. A presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, Alessandra Camarano, conversou com a equipe da TV Sindicefaz sobre os desafios de advogados e sindicatos após a reforma de 2017.
Nós estamos numa realidade muito complicada, né? Depois da reforma trabalhista, o que a gente vê é um grande desmonte do direito do trabalho, dos direitos sociais e uma desconstrução da própria Constituição Federal e de normas que vem estabelecendo questões para a classe trabalhadora. Eu acho que a advocacia trabalhista precisa enfrentar isso dentro dos tribunais, na primeira instância, fazendo as análises de inconstitucionalidade, de inconvencionalidade, utilizando as normas internacionais do trabalho e no dia a dia também na conversa com a classe trabalhadora e com os seus clientes. O sindicalismo precisa se reinventar, trazer pautas únicas, participar de movimentos, trazer para dentro dos sindicatos outros movimentos, também movimento de mulheres, por exemplo, trazer para dentro do sindicato, ir ao encontro desses movimentos feministas e todos os outros movimentos sociais. O momento é de união, é de mãos dadas de toda a classe trabalhadora para o enfrentamento, para o debate disso dentro da sociedade. Anfitriando o evento, a presidente da ABRAT falou do encontro como um espaço importante de troca de informações e de debate sobre a realidade do trabalho. Esse evento ele é criado justamente para isso, tanto é que ele chama Encontro. Então é um encontro de juristas, sociedade brasileira, classe trabalhadora, empresários que tiverem interesses de estarem também junto conosco e que possam trazer a sua contribuição para que a gente possa fazer juntos essa reinvenção. Então é a advocacia, os juízes e os procuradores do trabalho, auditórios fiscais do trabalho, ouvindo a classe trabalhadora e a classe trabalhadora também nos ouvindo, os líderes sindicais, para que a gente faça esse trabalho confluente. Toda essa série de mudanças que ocorreu na legislação, elas vieram no sentido de diminuir a regulação do trabalho, o que é muito perigoso, porque você passa a tornar lei questões que não eram normais na relação entre patrão e empregado. Sem regulação, o trabalhador fica mais desprotegido e, com isso, está mais sujeito a acidentes no trabalho, está mais sujeito a um salário menor, está sujeito a não ter direitos que eram antes garantidos por lei. Ele agora vai ter que brigar sozinho para conquistar esses direitos junto aos seus patrões, o que, convenhamos, é muito difícil. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Queremos agradecer a você que nos acompanhou mais uma vez, que está conosco já pela segunda semana no nosso Sindicefaz Revista. Peço que você continue contribuindo com o nosso programa, ajudando a fazer um programa melhor, através do nosso e-mail, imprensa@sindicefaz.org.br ou nosso WhatsApp, 71996172146. Nós estamos iniciando uma jornada de Web TV no Sindicato dos Fazendários. O programa vai melhorar a cada dia e a sua ajuda é fundamental. Mais uma vez o nosso agradecimento e até a semana que vem. No próximo programa nós vamos tratar da greve geral, vamos tratar da manifestação que os servidores públicos fizeram no CAB nessa quinta-feira, dia 13 de junho, e de outros assuntos de interesse dos fazendários e dos trabalhadores. Até a semana que vem.